Para o filósofo Thomas Hobbes, o indivíduo busca acima de tudo a sobrevivência, a autopreservação, e que faz com que ele seja sempre levado ao conflito entre homem e homem. Só que como ele acredita que isso leva à morte, entra em a importância de um poder. Para Hobbes, o indivíduo abre mão de parte de sua liberdade em troca da segurança de se viver em sociedade. Bom, dá para traçar um paralelo entre isso e a série Pluribus, uma nova criação do Vince Gilligan, o mesmo criador de Breaking Bad e Better Call Saul, mas claro que aqui na série essa ideia de Hobbes é radicalizada, porque ao invés de parte da liberdade é necessário abrir mão de toda ela. Bom, como a primeira temporada chegou ao fim, eu posso finalmente fazer essa análise sobre a série e com spoilers. A trama é bem peculiar. A personagem Carol Sturka se vê num mundo tomado por um vírus extraterrestre que infectou praticamente todos os seres humanos, mas eles não apresentam comportamento violento, muito pelo contrário, são pacíficos, não conseguem mentir para Carol e tentam agradá-la a todo custo. Só que ao mesmo tempo eles tentam reverter a imunidade dela e dos poucos seres humanos imunes, o que faz com que a Carol tente a todo custo descobrir um jeito de fazer com que o mundo volte a ser como antes. Para começar, mesmo que eu não soubesse que o Vince está envolvido com a série, eu poderia desconfiar disso, porque Pluribus tem muito do que a gente viu em Breaking Bad e Better Call Saul. O jeito de filmar, por exemplo, é como se eles tivessem um tratado. Não importa o que os personagens façam, não importa o quão normal, o quanto mundano seja, a gente tem que filmar da maneira mais criativa possível. Tem também as aberturas dos episódios, muitas vezes parece algo totalmente solto, distante da história, mas durante o episódio a gente entende onde aquela abertura se encaixa. Mas a característica principal que incomodou muitas pessoas nas séries passadas dele e incomodou muitas pessoas aqui também, a série leva o tempo dela. Não há pressa nenhuma para que a história seja contada, e o ápice disso foi no 7º episódio, que foca na Carol lidando com a solidão dela, ao mesmo tempo que foca no Manuzos dirigindo, atravessando florestas e quase morrendo para tentar chegar até a Carol. Muita gente reclamou na internet que não acontece nada no episódio. Eu até consigo entender a frustração dessas pessoas, mas eu também discordo, porque ali naquele episódio a Carol estava tentando lidar com a solidão. Em outros episódios ela já estava passando por isso, mas antes ela tinha a missão de salvar o mundo e reverter a infecção. Só que depois que ela descobre que os Unidos estão usando corpos de pessoas que já morreram como alimento, conta para os outros imunes da descoberta e vê que ninguém liga, ela desiste, mesmo que temporariamente, da causa, restando somente a solidão. E como fazer a gente sentir uma pequena porção do que a personagem está sentindo? Através do silêncio, do marasmo. Claro que depende muito de como esse tipo de ritmo é feito. Por exemplo, eu não gostei muito da segunda temporada de A Casa do Dragão, porque ela pisa no freio e adia muita coisa. Só que mesmo assim acontece muito mais coisas em Casa do Dragão do que acontece aqui em Pluribus. Mas qual que é a diferença? A diferença é que uma série como Casa do Dragão tem como foco não só os personagens, mas também a trama. Já em Pluribus, o foco é em estudo de personagem e também em filosofia, em como essa série te faz pensar. Inclusive, quem tá seguindo Pluribus porque achou a trama instigante ou porque quer saber como essa situação vai ser resolvida, tem grande chance de quebrar a cara. Isso se já não quebrou, porque tá muito óbvio que o Vince Gilligan não tá focado no mistério. O foco dele é nas discussões que aquela situação consegue gerar. Antes de continuar, por favor, dê o like, se inscreva, ajuda bastante o canal. E agora prosseguindo. Essa série consegue fazer o público pensar bastante sobre o ser humano em si, sobre o que te torna você. Até mesmo a abertura da série faz isso. O título Pluribus é formado por vários pontos que juntos formam linhas que lembram digitais, lembrando identidade. Mas essas digitais são formadas a partir de ondas, todas iguais, de modo uniforme, sem alteração. Meio que já denunciando essa discussão de identidade. O que é mais importante, o indivíduo ou o coletivo? E até onde a identidade do indivíduo vai sem o coletivo? A própria abertura dá dicas sobre essa discussão. Além dos pontos que formam as letras do título, a gente também ouve uma música, não de instrumentos, mas de vozes que formam um uníssono, que é quando mais de uma voz canta a mesma coisa. Mas aí vem outra voz cantando outra coisa. Mais uma vez, a ideia de indivíduo e coletivo. Só que detalhe, a voz adicional que não segue o uníssono formado pelas outras, não prejudica a melodia, ela acrescenta. Como se na abertura já estivessem dizendo que o coletivo precisa do indivíduo, e não por ser só mais um, mas por ser único, por ter voz própria. As particularidades do indivíduo também acrescentam ao grupo, e na série essa voz discordante é representada pelo Manuzos e principalmente pela Carol por ser a protagonista. Para começar, eu acho que foi uma boa escolha do Vince ter criado a Carol como uma personagem que não é exatamente muito carismática, não é tão fácil gostar dela, e essa foi uma boa escolha porque vai de encontro com outro tema que a série discute: paz ou liberdade.
É possível conseguir uma sem sacrificar a outra. E é possível continuar sendo você e conseguir paz em grupo. A Carol se revela uma mulher que já tinha seus problemas mesmo antes do vírus infectar a humanidade. Ela nunca foi uma pessoa muito otimista, de bem com a vida, mas ter o jeito dela é o que traz autonomia a ela, liberdade. Isso é importante até mesmo quando se trata de uma pessoa que não é agradável. Se a Carol fosse super carismática, seria muito fácil comprar a luta dela, que é rejeitar aquela paz que custa a liberdade dela. Por isso o fato dela ser uma pessoa difícil contribui bastante, porque mesmo ela sendo teimosa, a gente consegue se identificar e também consegue entender, por mais difícil que uma pessoa seja, ela tem direito de ser quem ela é e que isso não deve ser sacrificado em nome de uma paz forçada. Mas o interessante é que a série também joga contra isso. Ela te faz sentir tudo, te coloca em conflito. Por exemplo, eu aposto que assim como eu, muita gente que assistiu ficou torcendo para que a Carol e a Zózia terminassem juntas. Em parte porque a personagem Zózia também é fantástica, quer dizer, ela não é mais ela mesma, ela faz parte da mente coletiva, mas ao mesmo tempo parece diferente do resto do grupo. Ela parece ser única, com certeza proposital, mas no final das contas isso é mentira e a gente sabe disso. Até quem viu a temporada inteira torcendo pelas duas sabe disso. Mas aí entra outro motivo por trás desse conflito, que é a conexão. Quem não quer amar e se sentir amado? E aí mais uma vez a série faz a gente calçar os sapatos da Carol. Ela tá totalmente sozinha, a gente consegue sentir empatia por ela e por um momento eu fiquei até balançado, em conflito. O mesmo conflito que a Carol passa. E é muito bom quando uma história consegue te fazer passar por isso, porque é fácil qualquer um do sofá da casa ver aquela situação, bater no peito e dizer que resistiria também. Mas a gente vê através da Carol que é mais difícil do que parece. Não só por conta das duas personagens, mas por conta do todo. Porque tudo indica que o mundo de fato ficou melhor com todos indo para o mesmo caminho. Sem guerras, sem conflito, sem roubo, mas a um preço bem alto. Resta você concluir se toda essa utopia em troca da sua liberdade valeria a pena. Por isso tudo que eu falei, essa primeira temporada de Pluribus foi fantástica. Ela consegue passar muita coisa durante 9 episódios e sem tentar empurrar alguma mensagem goela abaixo. Em nenhum momento ela tenta fazer alguma pregação. Pelo contrário, ela transmite os temas pelas situações. Não porque tem um personagem que do nada só vomita crenças do autor. Ela só te passa as informações necessárias para você entender o que está acontecendo, te fazer refletir, te fazer sentir também e chegar na sua conclusão. Ela também é engraçada em vários momentos, tipo no episódio final, quando a Carol usa o celular para traduzir a conversa entre ela e o Manusos, ou quando a gente dá de cara com o John Cena, que também está infectado, explicando por que eles precisam usar corpos de pessoas falecidas para alimentação. Eu preciso também destacar as duas atrizes principais, a Carolina Widra, que faz a Zózia, e principalmente a Rhea Seehorn, que faz a Carol. Lembrando que ela esteve em Better Call Saul, foi esnobada várias vezes em premiações, quem sabe agora ela consiga mais reconhecimento. Ela deu um show tanto em Better Call Saul quanto aqui em Pluribus. E é isso, comenta o que você achou de Pluribus, dê o like caso tenha gostado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.